Tá gravando. Pessoal, então olha só, né, eu estava explicando aqui para a Sandy por que eu não disponibilizei para vocês o link. Na verdade, eu fiquei sem celular desde segunda-feira, eu ainda estou sem celular, só que eu peguei um telefone antigo meu, um iPhone 4, mas aí eu não tinha lista de ninguém, número de ninguém, ficou super complicado aqui de achar vocês. Aí agora que eu consegui pegar o telefone, que eu entrei, que foi adicionado nos grupos, né? E aí hoje à tarde eu vou. Amém, que meu telefone vai ficar pronto. Porque, nossa senhora, hoje em dia a gente fica sem celular, parece que você fica com a mão, né? E é péssimo. Mas vamos lá. Então, na aula passada, essa aula é muito importante, gente, mas assim, mas é o que é muito importante? Muito importante. Não só para minha disciplina, mas para uma vida, de verdade. Assim, você é um pouco exagerada aqui, mas entender esses conceitos que a gente está tentando tratar aqui, que estamos começando a tratar aqui no meio dessas histórias, né? No meio dessa parte histórica, porque até então a gente estava, né, falando bastante de parte histórica, para chegar até aqui, neste momento, e iniciar os modelos dos estados que vieram desde a modernidade para cá, né? Então, olha só, então o que a gente estudou na aula passada? Nós finalizamos aí a Revolução Francesa, né? Uhum. E começamos a falar do Estado de Direito Liberal. O Estado de Direito Liberal, então, é fácil a gente ter esse raciocínio, né? Se eu tinha um modelo monárquico, absolutista, em que o rei era dono de tudo e de todos, não tinha lei acima dele, não tinha constituição acima dele, né? Não tinha nada. Ele mandava, desmandava, ele fazia o que bem entendia. Ele mandava na economia, portanto, práticas que a gente chama de mercantilistas. Vocês já devem ter ouvido falar nisso em algum momento, né? Práticas mercantis, ou seja, a economia está na mão do Estado, né? A economia, quem manda é o próprio Estado também, né? Não é uma lei do liberalismo, lei da oferta e da procura. O rei ali, ele determinava quais produtos que iam ser exportados, quais produtos que iam ser comercializados, quais países ia vender para quem, né? Etc. Então, o Estado era intervencionista ao extremo, né? Práticas mercantilistas. A gente aqui não tinha direito político, né, gente? A gente tinha reis que passavam de uns hereditariamente o poder de uns para os outros, sem a participação da população. Em alguns países começaram a consolidar aqueles parlamentos que a gente já falou, né? Então, por exemplo, a Câmara dos Lordes, que era a Câmara que quem participava eram os próprios nobres, né? A Câmara dos Comuns, que depois, na Inglaterra, depois da instauração da monarquia constitucional, ou seja, da monarquia parlamentarista, que é o regime que a gente que a Inglaterra vive até hoje, a gente começou a ter uma participação ali um pouco mais popular, né? Mas popular em qual sentido? Os burgueses que tinham muito dinheiro e muito pouco a gente falava de participação universal, participação popular. O que eu estou querendo lembrar a vocês é o seguinte: qual era o retrato do Estado, né, da maioria dos estados, tanto na Europa, quanto na América do Norte, quanto no próprio Brasil, antes da gente entrar no modelo de Estado que a gente chama de liberalismo. Meninas, qualquer coisa que vocês não entenderem, eu quero muito que vocês me interrompam, tá? Ok, professor. Eu interrompendo já. Eu não sei se você não vai falar disso ainda, mas é porque eu notei aqui, eu não estou conseguindo lembrar agora. Porque eu notei assim, o Estado constitucional se divide em monarquia e em Estado republicano. E o Estado republicano se divide em Estado liberal, social e democrático? Eu não entendi. Na verdade, não, Sandy. É assim, é porque eu falei sobre isso, mas não é isso, não. A gente tem expressões diferentes, é como se fosse uma classificação diferente.
pensa que esses 3 estados que nós vamos estudar, que está aí na tela de vocês, né? São paradigmas estatais. Legal, são 3. 3, que depois a gente vai ver algumas ramificações, mas eu coloquei 3 aqui a princípio, tá? A gente tem regimes de governo e modelos de governo, entende? Então, por exemplo, a gente tem o regime da democracia, que é o regime que a gente vive hoje, teria o regime autoritário, que era o regime da ditadura militar, por exemplo, né? O regime ditatorial da ditadura militar, exemplo, né? Como foi o nazismo, como foi o stalinismo. E nós temos também 2 modelos de governo, que é a república e a monarquia. Ok. Então, a monarquia vocês já conhecem. A gente tem 2 exemplos aí de monarquia. A monarquia absolutista, que é essa monarquia que prevaleceu em quase todos os países, né? Em que o poder estava todo concentrado na mão do rei. E ali a gente não falava em tripartição de poderes, né? Não falava em divisão, em obediência à Constituição Federal, né? A uma Constituição. Não se falava nisso. Mas na Inglaterra, que já era uma monarquia, né? Só admitir o Pedro aqui. Na Inglaterra, que já era uma monarquia, passa-se então a uma monarquia que a gente chama de constitucional, certo, Sandy? Uhum. Por quê? Porque a partir dessa monarquia constitucional, o rei agora ele obedece a algo que está ali acima de tudo, né? Supremo ali, que é a Constituição, né? Que no caso da Inglaterra começou desde lá da Carta Magna, que a gente já estudou lá atrás, e agora obedece ao fazimento das leis pelo parlamento, beleza? Ou seja, continua tendo o mesmo modelo de Estado ali, né, que é a monarquia, só que essa monarquia ela passa a se chamar então constitucional, porque agora ela obedece a um princípio da Constituição. Ou seja, o rei ali ele já não fazia mais tudo o que ele queria. O determinante foi aquele documento que a gente falou em sala, que foi a Bill of Rights, né? Olha, vocês continuam sendo reis, né? Vocês são reis aqui da Inglaterra, com todos os benefícios aí de ser rei, mas agora você obedece à vontade do parlamento, né? Ou seja, o parlamento, como vai ser uma câmara e composta por várias pessoas, elas vão determinar o que você tem que fazer. E antes de mais nada, você vai estar o quê? Obedecendo à Constituição daquele país, beleza? Monarquia. Na grande maioria dos países, como nos Estados Unidos, que nós vimos, quando a monarquia absolutista cai, qual é o regime de governo que entra? Monarquia constitucional? Não. A república. Tirando a Inglaterra e poucos países, né, poucos outros países que vão substituir uma monarquia absolutista por uma monarquia constitucional, a grande monarquia constitucional que eu digo é porque vai obedecer o modelo determinado ali pela Constituição. No caso da Inglaterra, o modelo, né, o regime ali falado é a monarquia parlamentarista, não é? Beleza. Agora, o que vai acontecer com a França que nós estudamos? O que vai acontecer com os Estados Unidos? Eles deixam de ter um rei, eles deixam de ter uma monarquia, eles consideram-se, então, uma república. Aqui no Brasil, nós somos uma república, né? Então, a gente não está falando... A gente já foi monarquia, né? Já fomos monarquia em algum momento da vida. Mas agora a gente está falando de república. Então, são coisas diferentes. Aquilo que eu não tenho rei, vamos dizer, a bem dizer, né? Aquilo que eu não tenho rei, eu também não tenho... Não posso ter uma monarquia, tá bom? Uhum. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, assim, são coisas um pouquinho diferentes. Principalmente porque
não é um padrão. Ou seja, todos os países que começaram a caçar os seus reis ali, não significa que eles foram primeiro para uma monarquia absolutista e depois para um regime republicano. Entenderam? Talvez é isso que você está achando. Todos os países primeiro passam-se a uma monarquia constitucional, depois para uma república, né? Mas não é necessariamente, vai depender. O Brasil, nós vamos ver isso, mas o Brasil, Sandy, ele passou por uma monarquia constitucional. Porque em 1824, quando a gente teve a primeira Constituição brasileira, o Dom Pedro, ele era o imperador, né? O pai dele estava lá em Portugal, né? Porque a gente era colônia de Portugal, mas a gente ainda vivia um império. E não era um império republicano, era um império monárquico. Então, a gente passou por um período antes da independência do Brasil, né, que foi em 1922. Antes da independência do Brasil, a gente fala primeiro de uma monarquia constitucional. Entende? Uhum. Ok? Ok. Beleza, então vamos lá. Ou seja, eu não estou falando agora, por enquanto, né, se é república, se assim, monarquia, mas eu já estou tratando estes assuntos dentro aqui dos modelos. É importante vocês distinguirem, por exemplo, que eu consigo ter um Estado de direito liberal, talvez, dentro de uma monarquia. Acho mais difícil, mas é possível. Entende? Entendeu, Sandy? Uhum. O Estado de Direito, os paradigmas estatais, eles não estão necessariamente ligados a um regime de governo. Porque eu posso ter, por exemplo, a Inglaterra hoje, ela talvez seja considerada um Estado democrático de direito, né? Acredito que está muito mais próximo de um Estado democrático de direito do que nós aqui no Brasil, que somos uma república federativa presidencialista, né? Mas a Inglaterra, ela garante direitos muito mais iguais para os seus cidadãos do que aqui no Brasil, por exemplo. Então, eles estão muito mais próximos do ideal de Estado democrático de direito do que nós aqui no Brasil. Mas eu vou explicar isso, chegarei lá. Só estou dando uma pincelada. Talvez os meninos vão ficar meio, né, assim, professora, mas você já explicou isso tudo? Não expliquei isso tudo. Estou começando a explicar isso ainda. Então, vamos lá. Então, o que a gente viu? Pegamos aí a Revolução Francesa como um exemplo. A gente pegou a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Por quê? Na independência dos Estados Unidos, o que a gente viu? Um país, né, ou as 13 colônias ali norte-americanas, no filme, lutando contra o rei Jorge lá na Inglaterra, não foi? Querendo a sua liberdade. E no momento que eles se viram livres, que eles conseguiram a sua liberdade, nos Estados Unidos foi instaurado qual regime? Regime republicano, tendo então o primeiro presidente dos Estados Unidos, né, Washington, George Washington, né? Beleza. Na Inglaterra, a gente teve revoluções burguesas até anteriores que levaram que saísse de uma monarquia absolutista e fosse uma monarquia constitucional. Lá deu certo, quer dizer, o rei, ele, embora tenha tido toda aquela revolução inglesa que nós estudamos aqui, no final das contas, o que eles falaram? Olha, tudo bem, rei, se você estiver disposto a obedecer à Constituição, a conferir certos direitos aos cidadãos, né, etc., você pode até continuar aí sendo rei, não tem problema nenhum. Mas agora você não vai mandar em tudo mais, não. Você tem que obedecer agora à Constituição e à vontade do parlamento, que surgiu até aquela frase, né? O rei reina, mas quem governa mesmo vai ser o parlamento. Na França, como nós já estudamos também, o que vai acontecer? Na França, primeiro, a gente vai perceber o quê? Que teve uma tentativa, quando começou a Revolução Francesa, não foi? Em 1989, quando começou a Revolução Francesa, teve uma tentativa de virar para o rei Luís XVI e falou assim, rei, seguinte, nós estamos aqui fazendo uma revolução, mas
estamos determinando uma monarquia constitucional. O senhor, por favor, pode continuar aí sendo rei, com todos os seus privilégios de rei, mas não é você mais que vai determinar tudo. Agora você vai obedecer uma Constituição Federal, que foi a Constituição de 1781, que nós vimos naquele outro slide. Não foi isso, gente? Vocês lembram disso? Tudo que eu tô falando aqui? Uhum. Só que aí, o que vai acontecer? O rei vira e fala assim, o quê? Eu vou ficar obedecendo Constituição, obedecendo parlamento? A minha vontade não vai ser mais suprema, soberana? Eu vou fugir. E ele tentou fugir lá para a Prússia, né? Para a Áustria, para a Prússia. E quando ele fugiu, ele foi pego. E no momento em que ele foi pego fugindo, determinou-se que o rei, então, seria decapitado por traição. E por ele estar traindo o próprio país, a gente perdeu aí a monarquia e inaugurou-se uma república. Foi esse movimento. Pode ser que se o rei Luís XVI naquela época tivesse concordado, igual aconteceu na Inglaterra, talvez a França era uma monarquia constitucional até hoje. Mas quando a gente teve a primeira Constituição de 1891 na França, falando, olha, agora nós temos a instauração de uma monarquia constitucional. Ou seja, rei, permaneça com seu poder, mas a gente vai obedecer agora, né, a uma maioria que vai estar ali no parlamento. O rei falou, não estou afim. Beleza. O que aconteceu? Todo mundo foi morto, né? A Maria Antonieta foi também decapitada, a família toda. E acabou-se ali a monarquia, né? Não tinha mais herdeiro, não tinha mais sucessores, né? E mesmo se tivesse, não interessava, porque agora os jacobinos, os girondinos no poder, eles queriam o quê? Tomar a frente do governo, que agora seria um governo republicano. Beleza? Então tá. E aí, pessoal, qual que é a grande questão? Voltando. Estávamos no modelo, então, na grande maioria dos estados, estávamos no modelo em que o rei mandava em tudo e em todos. E isso não estava satisfazendo a população, né? Principalmente, quem era a classe que ficava mais angustiada com isso tudo? Eram os burgueses, né? A classe da burguesia. Por quê? Os burgueses, em especial, eles eram aquela população rica, que tinha dinheiro, né? Que era dotada aí, os meios de produção todos estavam aí nas mãos deles, eles que tinham, que fazia a economia dos seus países girarem. Eu tô falando da França, mas isso também aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos de alguma forma, né? Muito até. Os Estados Unidos é um grande exemplo, né? Assim, dessa tentativa de ser liberal. O que incentivou ali aquela revolução toda, gente? Vocês lembram no filme? Por que os americanos queriam se ver livres ali do imperador, do rei, que era um rei inglês, né? Porque eles queriam liberdade de comércio, eles não queriam ser tarifados da forma que eles eram tarifados ali pela lei do chá, pela lei do açúcar, pela lei do selo. Vocês lembram isso tudo? Enfim, eu estou fazendo uma retomada grande aqui, mas eu acredito que vocês, né, pelo próprio filme, vocês viram isso, eu acho que ficou bem claro. Então, a vontade agora era o seguinte, rei, eu quero a minha liberdade, eu quero poder comercializar com quem eu quiser, eu quero participar da vida política. E a burguesia, eles se sentiam muito assim afetados. Eu digo a burguesia mais do que o povão, mais do que a ralé, né? Nós, os trabalhadores, porque a burguesia, elas tinham dinheiro, eles eram ricos, eles pagavam altos impostos, mas na hora da política, eles eram considerados mais um. E a opinião deles não importava tanto, porque eles não tinham o título de nobre, o título da nobreza, né? E isso fez toda a diferença. Por isso, todas essas revoluções, a gente fala que são revoluções burguesas, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, são revoluções que a gente pode chamar de revoluções burguesas, entendem?
É ruim, né, quando a gente não conversa, porque aí eu fico sem saber se vocês... Entendemos. A professora louca, né? Oi, Terezinha. Nossa Senhora, agora que eu entrei, viu? Não, Bom dia, professora. Bom dia, mas tá aí, né? Mas tô perdendo minha aula por causa dessa porcaria desse celular. Não, mas tudo é adaptação. Eu falei que a gente não estava adaptada à tecnologia, a gente teve que se adaptar na marra, né? Então, de certa forma, foi um ponto positivo, né? Que a gente começou aí com essa quarentena, a gente teve que se adaptar na marra. Quem não estava na internet tem que estar na internet agora. Ora a Deus para ver começar essas aulas, que é ruim demais, né, professora? Com certeza presencial, a interação, né? Assim, mas, pessoal, a gente tem que estar pronto para fazer o quê, né? Porque, assim, a gente está no, né? Quer dizer, 2022, 1922, né? 2022. Vocês imaginam há 10, 15 anos como é que vão ser as coisas, né? Nossa Senhora, só Deus mesmo que ninguém sabe ainda. Não, por isso que eu falo, mas se Deus quiser, vai dar tudo certinho, a gente vai pedir muito a Deus. Sinceramente, já tá dando certo, né? Assim, eu falo já tá dando certo e acabar logo desses vírus aí para encher o saco, tô de saco cheia. Mas agora é ficar em casa bonitinha, sem sair pra não. Até que ficar em casa eu tô ficando legal, só sai mesmo de precisão. Todo mundo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, Terezinha. Vambora, filha, vambora. Então, o Estado de Direito Liberal, pessoal, qual que foi o grande marco disso tudo aí? Foi virar para o rei e falar assim, rei, nós estamos insatisfeitos, nós queremos liberdade, né? Eu quero poder vender os produtos que eu acredito, eu quero poder colocar o preço nos produtos que eu acredito, eu não quero que o Estado intervenha na economia da forma como ele interviu até hoje. Então, as revoluções burguesas começaram nesse sentido, né? Na aula retrasada, a gente estava conversando e a gente falou isso, olha, é uma ilusão falar, né, que a Revolução Francesa, por exemplo, foi uma revolução do povão, porque às vezes a gente, na escola, talvez isso leva a gente a entender dessa forma, que na escola a gente aprendeu por alguma razão que era um movimento de liberdade, igualdade, fraternidade, todos somos iguais perante a lei, né? Só que não era bem assim, né? Porque tudo tem o seu interesse. E com certeza quem liderou essas revoluções, né? Eles tinham grandes interesses também, no sentido de ter também cada um, gente, o tempo todo, quando a gente vê o governo mudando, cada um quer puxar a sardinha mais para o seu próprio lado, né? Então, e não foi diferente nas revoluções. Na Revolução Francesa, o pessoal que tinha muito dinheiro virou e falou assim, olha, tudo bem, rei, você pode até continuar sendo rei, para mim não importa. O que importa é que eu agora tenha mais liberdade econômica, eu agora tenha mais liberdade política, né? Então, quando a gente fala o primeiro Estado, que é o Estado de Direito Liberal aqui, ele vem contrapondo... Vocês veem o meu mouse? Sim. Ele vem contrapondo o modelo que estava aqui em cima, que era o modelo absolutista, aquele modelo em que o rei mandava em tudo e em todos. Então, como o próprio nome diz, fala Estado de Direito Liberal, a gente queria o quê? Liberdade, né? Aí eu mudei aqui um pouquinho o slide, mas eu não fui muito feliz nesse template aqui não, mas aí acho que agora ficou um pouquinho melhor. Então, o que a gente falou, né? Só retomando aqui rapidamente a aula passada. Primeiro, a gente tinha as ideias iluministas que estavam rolando por toda a Europa, mostrando quanto era importante a gente ter esses direitos. Então, o grande lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Foi uma busca que a gente tem ali representada na Revolução Francesa. É claro, gente, que essa igualdade, né, liberdade, porque vamos lá,
Liberdade porque vai atender os meus interesses próprios. Então, eu quero ser livre para poder fazer o que eu quiser. Igualdade, mas uma igualdade formal, meramente formal, no sentido de todo mundo aqui, todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos franceses vão ter que obedecer agora a mesma lei, a mesma Constituição, né? Todo mundo vai ser, vamos supor, cometer um crime, vai ser julgado da mesma forma. Todo mundo vai ter que obedecer às mesmas leis. Não é no sentido de igualdade, igual, somos iguais, vamos dividir o que temos e ser uma sociedade igual. Não é isso, entendem? Quando eu falo, então, de ideias iluministas, é algo que vai... Às vezes, a gente fica achando que na Revolução Francesa era, não, nossa, que lindos os ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, lindo, maravilhoso. Mas, na real, a liberdade porque eu estava a fim de resguardar os meus próprios interesses. A igualdade, porque é uma igualdade formal no sentido de agora todo mundo vai obedecer às leis. E a fraternidade de sim, de olhar o outro como diferente, né? A ideia da equidade, que a gente já falou um pouquinho aqui na outra aula. Dentro dos ideais iluministas, como o próprio Locke e Montesquieu também, que eram iluministas, eles difundem noções muito importantes de direitos fundamentais, de tripartição de poderes e de uma obediência à lei, né? Então, o império das leis no sentido de agora nós teremos leis. Não vai sair tudo da cabeça de um governante só, não, igual era no absolutismo. Então, a ideia aqui, pessoal, era justamente contrapor aquilo que o Estado fazia, né? Tudo aquilo que o Estado fazia até então, o movimento liberal é no sentido contrário. Olha, se a gente tinha um Estado que intervinha demais, a gente quer liberdade. Se o Estado era mercantilista, porque ele ditava as normas da economia, agora nós queremos um modelo livre de economia, né? Se eu não podia votar, porque quem resolvia tudo era hereditário, tanto o rei quanto os lordes, né? Eles faziam parte da nobreza porque eles eram filhos de nobres, não era isso? Então, ou seja, a partir daí eu quero agora participar, né? Se eu tenho dinheiro, se eu estou aqui pagando meus impostos, poxa, eu não posso participar disso tudo aí, dessas decisões políticas. Então, é meio que um contraponto ao próprio modelo absolutista. E aí, pessoal, é muito interessante vocês entenderem o seguinte, que quando hoje em dia, a gente está passando por um conflito muito grande dessas nomenclaturas. Toda hora fala assim, eu sou liberal conservador, eu sou liberal progressista, né? E por aí vai. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa ideia do liberalismo atual, né, na contemporaneidade, eles buscam nos modelos desses liberais modernos. Só que esse liberalismo moderno, gente, desses autores aí, né, Hobbes, Rousseau, Locke, Adam Smith, Montesquieu e por aí vai, eles estavam contrapondo ao modelo absolutista. Então, qualquer governo que venha atualmente falando sobre liberalismo, eles às vezes falam assim, porque nós estamos nos baseando nas ideias do Adam Smith, que foi um dos grandes liberais da economia. Mas o Adam Smith está lá no século 18, 19, entendem? Ou seja, as coisas também têm que ser atualizadas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia a gente comete muitos erros na hora de se nomear alguma coisa. Eu sou liberal, eu sou conservador, não sei o quê. Que às vezes a gente tem usado isso muito errôneo, né? Mas enfim, então os ideais liberais, né? Que foram baseados nas ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, eles difundem as ideias de direitos fundamentais. Quais são os direitos do homem, né? Que o homem não consegue, assim, ter uma vida digna sem. Que seria ideais quase que inerente à condição humana, né? Ou seja, o direito à vida,
o direito da liberdade de ir e vir é quase que inerente à condição de ser humano. Então, quando eles começam a trazer essas ideias de direitos fundamentais, é nesse sentido. E buscando, nós vamos ver, muito mais os direitos próximos à liberdade, né? É o momento que primeiro nós temos que consolidar a nossa liberdade e partir para o segundo passo da igualdade e fraternidade. Mas primeiro a gente queria ser livre, né? Livre, não é só livre no sentido de não é escravo. Não, não é só nesse sentido. É livre economicamente para produzir o que eu quiser, para comercializar com quem eu quiser, para poder colocar o preço que eu quiser, tá bom? E é livre também na própria política, para eu poder também participar da política, para eu poder também votar e ser votado às vezes, ok? Ou seja, separar, é uma separação bem definida daquilo que é interesse de fato do Estado, aquilo que o Estado tem que cumprir, por exemplo, sei lá, leis internacionais de guerra, relações internacionais, né? Isso é o papel do Estado, não é papel do privado. Mas agora, colocar o preço da minha mercadoria é o papel do privado e não do Estado. Então, é entender o que é da esfera pública e entender o que é da esfera privada. O que se buscava, então, é a diminuição da intervenção do Estado, daquele jeito que era, absoluto, na mão do rei, né? Então, quando a gente fala isso, essa expressão de Estado mínimo, a gente usa essa expressão até nos dias atuais, é no sentido de, né, diminuir a intervenção estatal, fazer com que o Estado tome conta apenas daquilo que lhe convém, né? É pegar o Estado e falar assim, Estado, toma conta daquilo que é de sua responsabilidade, deixa o resto com a iniciativa privada. Basicamente é isso. E aí, no meio dessa história toda, vão surgir os direitos fundamentais de primeira dimensão, tá? Então, primeira coisa que eu coloquei aqui, eu fiz um esqueminha melhor do que da última aula, que faz uma conexão. Olha só, então, o Estado de Direito Liberal vai surgir os direitos fundamentais de primeira dimensão. Esses direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos associados à ideia de liberdade. Lembram do lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, primeiro eu vou associar as ideias de liberdade. No próximo modelo estatal, vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Depois nós vamos ver o Estado de Direito Social e depois o Estado Democrático de Direito. Se aqui no Estado de Direito Liberal nós temos uma ideia dos direitos relacionados à liberdade, no Estado de Direito Social nós vamos ter uma ampliação das ideias associadas aos direitos de igualdade. E no Estado Democrático de Direito, nós vamos ampliar as nossas ideias e chegar aos direitos relacionados à fraternidade. Ou seja, eu não estou dizendo que no Estado Democrático de Direito a gente não é livre, né? Eu não estou dizendo que no Estado de Direito Social a gente não preza a liberdade. O que eu estou dizendo é porque, normalmente, como nós vimos aqui um paradigma, né, pessoal? Normalmente, um modelo de Estado, ele começa a surgir no momento em que o outro modelo entra em crise, né? Então, o modelo entra em crise porque tem alguma coisa que precisa ser adequada, tem alguma coisa que não está dando certo aqui, que precisa ser mudada, tá bom? Então, o que nós vamos perceber? Vamos voltar lá. Então, o Estado de Direito Liberal, ele vai falar, estou debatendo contra qual regime? O regime monárquico absolutista, né? Ou seja, era uma intervenção máxima do Estado. E eu estou buscando uma intervenção mínima. Então, isso, né, essas mudanças são muito significativas, né? Não é chegar e falar assim, rei, aqui, inclusive eu estava pensando aqui, tô achando que você está mandando demais aqui no seu país, tá? Vamos melhorar isso aqui. Não, isso normalmente vai ser feito mediante as revoluções, como foi no caso da França, por todo aquele processo revolucionário que a gente já estudou, tá bom? Então, eu coloquei o esquema para vocês lembrarem disso.
que a grande parte importante é, no Estado de Direito Liberal, nesse paradigma que está surgindo em contraposição ao absolutismo, vão começar a surgir as ideias de direitos fundamentais e a surgir os direitos fundamentais de primeira dimensão, que são ideias associadas à liberdade. Quais são essas ideias? Direito à vida, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de ir e vir e propriedade privada, né? São exemplos. Podem ter mais alguns aí, mas a gente vai tentar manter o nosso foco nesses aqui. Direito à vida, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de ir e vir. Ou seja, todas as liberdades, né? E propriedade privada. Tá bom? Uhum. Tadinha, Terezinha, toda hora ela entra e sai. Tomara que esteja bem. Vamos lá. Beleza. Então, eu coloquei aqui um lembrete, né? Que é para vocês saberem que essas revoluções que dão início a esses modelos de Estado de Direito Liberal são revoluções burguesas. E quando eu falo de uma igualdade, na verdade é uma igualdade relativa. Eu estou falando o seguinte, olha, agora todo cidadão francês tem que obedecer à lei da França, a Constituição. Isso me interessa. Eu, como governante, ou eu, como membro ali do parlamento, me interessa de que todos os cidadãos vão obedecer às leis que eu estou criando. É igualdade nesse sentido. Aqui eu não estou falando de, gente, vamos ser iguais, vamos dividir nossas riquezas com os mais pobres, vamos cuidar dos mais pobres, né? Dar algum tipo de assistência para eles, promover saúde e educação para todos? Não, né? Eu falo o seguinte, a igualdade, todo mundo a partir de agora vai obedecer à lei que está sendo criada, tá bom? Ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu voltar. Ô, professor, tá caindo aí a ligação? Não é a minha, não, Terezinha, é a sua mesmo. Ué? Você sai aqui, eu tô vendo que tá saindo, eu tenho que autorizar, né, realmente. Nossa, mas não sei o que tá acontecendo hoje, não. É dessa internet mesmo, né? Mas não sei, tava... Ai, caiu de novo. Ô, Jesus. Caiu de novo. Na hora que você estava falando, Pois fala. Hoje tá meio ruim mesmo, né? Aqui no meu bairro ontem não tava tendo internet, da NET. A NET aqui ficou a tarde todinha. É? E acho que agora também estou mexendo aqui no posto, acho que é isso. Pode ser também, com certeza, né? Tá mexendo, eu estou vendo, eu saí na janela, eu vi ele lá no posto mexendo, e aqui tá piscando muito o aparelhinho ali. Então tá, gente, vou continuar aqui. Então, olha só. Então, falamos aqui sobre o liberalismo. Mas o liberalismo, então, pessoal, ele vai ser marcado aí por todas essas revoluções que a gente já estudou, né? Que a gente já viu. Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Inglesa, tudo bem? Então, a primeira ideia é: vamos consolidar um Estado livre. Cada um pode ser e fazer o que quiser. O Estado tem que intervir minimamente na economia. A gente fala algumas vezes, eu acho que eu até corrigi uma de vocês na outra aula, aquilo que a gente fala do Estado não intervir na economia, aí eu vou além. Eu não sei se a gente pode falar de uma não intervenção estatal, porque eu acho que, sinceramente, a gente nunca viveu em nenhum país, assim, na história, em que não tinha nenhuma intervenção estatal, né? É o Estado mínimo, porque o Estado, ele quer intervir, né, minimamente, em algumas regras, mas a ideia é de que agora ele intervisse minimamente, principalmente na economia. E na economia, o interessante é aquelas leis todas do Adam Smith, que foi proposta, né? O laissez-faire, laissez-passer, né? Deixe estar, deixe passar,
que é o mundo vai caminhar com suas próprias pernas, a economia vai caminhar com suas próprias pernas. Ou seja, a lei da oferta e da procura, se a oferta é muita, né, o preço, a procura talvez é pequena, então o preço vai cair, né? Enfim, sei lá. Ou a oferta e procura, né? À medida que eu tenho uma procura, eu preciso aumentar a minha oferta para poder atender essas pessoas que estão procurando e tal. Então, são como se fosse o seguinte, a própria economia ela iria se regular. Eu não precisaria do Estado falando o que produzir, quando produzir e qual preço colocar e para quem vender, tá bom? Só que aí, pessoal, o que vai acontecer nessa história toda? Tudo é muito legal, tudo é muito bonito, né? É a ideia de liberdade, cada um poder fazer o que quiser. Mas agora imaginem, faço um convite para vocês aqui, imaginarem uma sociedade em que o Estado intervenha minimamente, tá? Pensem aí. Pensem na nossa situação mesmo atual, né? Na nossa própria relação aí com o Brasil. Pensem comigo se um Estado totalmente livre, em que cada um pudesse colocar o preço que quisesse, por exemplo, as internets aí da vida. Aí para eles falam assim, quer saber, eu vou vender a internet por R$1.000, né? E vou entregar o sinal PEBA, tá? Sinal mais ou menos. Que hoje nós temos aí empresas que regulamentam, né? Que é aquelas que a gente fala que são as empresas regulamentadoras, né? Por exemplo, a Anatel, da telefonia, a ANAC, da aviação civil, ok? Ou seja, vocês imaginam como que era um estado em que todo mundo podia fazer o que quisesse, né? Esse modelo, ele começa muito legal porque eu estou lutando contra aquele intervencionismo exacerbado ali do monarca, né, do rei, mas esse modelo também vai entrar em crise. E como a gente falou, todo modelo que entra em crise, todo surgimento de novos modelos, eles começam a surgir no momento em que há crise dos modelos anteriores, tá bom? Então, olha só que interessante. Esse modelo vai entrar em crise e essa crise do liberalismo vai coincidir com a formação do Estado de Direito Social. Então, o Estado de Direito Liberal vai entrar em crise, nós vamos ver por quais razões e vamos dar início agora ao estudo do Estado de Direito Social. Antes de começar, queria saber de você se tem alguma dúvida, se alguém, né, quer perguntar alguma coisa, se está tudo bem, se eu posso passar para frente. Ficou claro aí os ideais do Estado de Direito Liberal? Sim. Beleza. Ou seja, agora, então nós estamos falando de uma crise, né? Porque, gente, na real, é só vocês pensarem comigo. A gente não tem nada. Pensa num país totalmente livre. A gente que não vive num país totalmente livre, né? Que tem muitas empresas ainda regulatórias, né? O Estado ainda coloca preço nos produtos e tudo. A gente está longe de ter uma sociedade justa, né? Então, imagina uma sociedade em que só os ricos que mandam, né? Basicamente era isso que aconteceu. Então, esse Estado de Direito Liberal, que a gente já sabe que na modernidade, ou seja, no século XIX, que não deu certo esse Estado totalmente liberal, ele vai entrar em crise e nós vamos começar, no momento dessa crise, a um novo modelo que a gente vai estudar agora, que é o Estado de Direito Social, tá? Então, como eu disse, o Estado de Direito Social, ele se confunde com essa terceira fase do liberalismo, que é a sua própria crise, né? E o que é essa crise do liberalismo? Quem já viu esse filme aí? Sabe que filme que é esse? É o do Charlie Chaplin? Tempos Modernos. Tempos Modernos. Do Charlie... Inclusive, eu quero fazer um convite para vocês de assistirem, tem esse vídeo no YouTube, de reassistir ele neste momento. A partir dele,
porque é muito legal, né? E tem tudo a ver com a aula de hoje. Então, assim, quem quiser entender tudo que eu tô falando aí nas imagens da televisão, é o filme que a gente vai ver. E eu vou passar um trabalhinho sobre o filme. Por que eu vou passar um trabalhinho sobre o filme? Primeiro, porque ele tá fácil acesso na internet. Vocês podem jogar no Google, que tem no próprio YouTube o filme, sabe? Então, assim, fica fácil, né? Não fica assim, não é filme que vocês têm que baixar, tem grandes preocupações em achar esses filmes, né? No próprio YouTube eu já vi que tem. E eu vou passar depois um trabalhinho para vocês sobre eles. Sobre isso tudo que a gente está falando, né? Sobre a queda da monarquia, o início aí do liberalismo. Mas beleza. Então, olha o retrato, que é óbvio, assim, eu acho que fica bem claro se a gente pensar. Qual é o retrato que vai trazer a crise do liberalismo, né? Meios de produção na mão de poucos, ou seja, agora eu sou livre, eu não obedeço a um único rei. Olha, não, eu só obedeço quem eu obedeço meu patrão, que eu trabalho, ele que me garante ali o meu sustento, né? O meu sustento do dia a dia. Porque eles são donos das fábricas, né? Onde eu vou trabalhar é na mão desses burgueses, daqueles mesmos burgueses que já tinham o capital, que já tinham o dinheiro ali, né? Que não tinha título de nobreza, mas tinha dinheiro. Então, eles mandavam na vida, né, da população. Então, olha só, meios de produção na mão de poucos. O que isso faz? Gente, é só pensar na atualidade, tá? Pensem na atualidade aqui no Brasil. Eu tenho poucos ricos empresários e uma massa gigantesca de operários, né, de trabalhadores, né? Nós trabalhamos, né, quase sempre para um empresário. E a grande maioria, né, da população vai viver nessa condição. Beleza, então o que eu vou ter? A exploração da classe operária. Então a gente vai ter retratos, né, que se sugerem aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, na própria França e em vários outros países, que é o quê? Explorar o meu trabalhador ao máximo. Ou seja, ele não era escravo, mas ele trabalhava 16 horas por dia, né? Tem algumas histórias que falam que as mulheres, por exemplo, em vez de ir embora para casa, porque aqui eu tinha mulheres e crianças trabalhando, né? Como se fossem homens normais. Não tinha idade mínima para o trabalho. Então, as mulheres e as crianças, elas trabalhavam e dizem que elas nem iam para casa, elas dormiam no próprio chão da fábrica, porque ela é como se elas tivessem trabalhado 16 horas por dia, né? Então, de 8 à meia-noite, né? De 8 à meia-noite. Se elas ainda iam embora para casa, elas perderiam aí 1, 2 horas de caminhada para chegar até em casa, então elas perderiam noites de sono. Então, às vezes era mais prudente dormir no próprio trabalho do que ir embora para casa, né? Então, a classe operária, ela ganhava pouco, trabalhava muito, a gente não tinha leis trabalhistas, não tinha nada. Então, era óbvio que ia ter essa exploração da classe operária. Se hoje a gente tem várias leis trabalhistas, inclusive que protegem aí o trabalhador, a gente ainda tem exploração, vocês imaginam quando não tinha, né? Péssimas condições de trabalho. No Charlie Chaplin, né, no filme Tempos Modernos, mostra exatamente como que ali o empresário tenta lidar com a situação do seu operário, né? Ele vai estar lá trabalhando, né, fechando lá os parafusos, e aí eles inventam uma máquina para o trabalhador não precisar parar nem para comer. Então ele tem uma cena muito engraçada, né, que ele está lá tipo, trabalhando, apertando o parafuso, aí vem o milho, né, o milho roda, aí vem a sopa, para eles não precisam. Então eles estavam investindo ali no filme, né, em maquinário, talvez caríssimo, para fazer com que aquele trabalhador não parasse nem para comer. Aí tem uma hora que o Charlie Chaplin ele vai ao banheiro, né? Ele vai ao banheiro e aí aparece
o vídeo do chefe dele, tipo assim, bom, rapidinho, banheiro é 5 minutos, né? Enfim, então esses meios de produção na mão de poucos, a exploração da classe operária e as péssimas condições de trabalho, já que o Estado estava intervindo minimamente na economia, né? Aqui eu tenho vários exemplos para dar para vocês, né? Mas o exemplo, o filme, ele passa mais ou menos na década de 30 nos Estados Unidos, viu, Sandy? O filme do Charlie Chaplin, ele parece ele se passa na década de 30, ali, mais ou menos próximo à crise de 29. Porque às vezes a gente acha que é mais antigo, mas na realidade é por ali mesmo, sabe? Mas ele retrata um cenário que já se repete desde aí do século XIX, né? No início do liberalismo. E o que vai acontecer? Pessoal, é óbvio, né? Aqui eu tinha participação política de quem? Daqueles que tinham dinheiro, né? Porque o voto ele era censitário, né? Na grande maioria dos países, o voto, quem votava era somente aquelas pessoas que tinham uma renda significativa. No próprio filme, a gente vê isso. No próprio filme lá da independência dos Estados Unidos, a gente vê isso. Quem que participa lá das assembleias? É o trabalhador lá que trabalhava lá na fazenda do Martin. Esqueci o nome dele. Benjamin Martin, né? Não, é só o Benjamin Martin. Tipo assim, ele tinha trabalhadores livres que trabalhavam para ele na fazenda, que não eram escravos, ele deixava isso bem claro que lá não era escravocrata, mas eles também não tinham participação política, eles não tinham direito a voto, né? Ou seja, então eu tenho uma restrição de quem participa da política, são só as pessoas que têm esses meios de produção, ou seja, poucos, né? Não existe uma determinação de quem vai de preço, de como vão ser essas questões de trabalho. A classe operária vai ser totalmente abusada, né? Ela vai ser ali sacrificada até o fim para poder sugar, né? O trabalhador ele é sempre sugado, né? E o que vai acontecer com isso? Vão começar a surgir os movimentos operários e os partidos dos trabalhadores. Gente, isso é uma coisa tão significativa, porque a gente não entende, às vezes, hoje em dia, né, na nossa situação atual, às vezes a gente critica, né, principalmente o empregador, ele critica muito esse surgimento, esses partidos dos trabalhadores, que a gente associa ao PT atual, mas não é só isso, né, gente? Os movimentos operários e os partidos dos trabalhadores, no século XIX, o que aconteceu? Eles começaram a trazer questões assim, importantes, né? Olha, estava todo mundo sendo explorado, ganhando pouco, passando fome, passando necessidade, mal dava com o salário para comprar o pão, né? Quiçá ter uma vida digna. Então, a gente não estava falando de vida digna, né? Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? Ali no chão das fábricas mesmo, começam os movimentos dos trabalhadores, os movimentos operários, e eles começam ali por meio de greves, às vezes, né? Por meio de reivindicações junto aos seus empregadores, começam a exigir a implementação de direitos, ok? Essa implementação de direitos, pessoal, olha que interessante, vai trazer uma mudança tão significativa para esse Estado liberal, porque o que vai acontecer? O operário, ele não quer mais que ele seja representado por um burguês lá no parlamento que não conhece a realidade dele, que não conhece a realidade de vida que ele tem. Então, eles começam a eleger ali líderes dentro das fábricas, e criar os movimentos operários, né? A um ou outro ali do chão de fábrica que tinha, sei lá, o dom da oratória, o dom da retórica, né? Ou que conseguia
expor ali todas as suas insatisfações com seus empregadores, normalmente eram assim escolhidos pelo povo para quê? Para representar aqueles operários e reivindicar por melhores condições de trabalho. Com isso, né, começam-se as greves, depois tem um movimento que é a greve geral, enfim, os trabalhadores eles começam a, de fato, tentar reivindicar os seus direitos e acontece um marco muito, muito, muito importante na crise do liberalismo. Quero que vocês lembrem disso para sempre. Foi a instauração do voto universal, ou seja, quando se muda, né, do voto censitário para o voto universal, eu estou falando que não são mais só os ricos que votam. São ricos, trabalhadores, pobres, qualquer um vota, desde que não seja mulher, né, gente? Claro que eu não estou falando de universalidade neste sentido. A mulher ela vai vir a votar muitos e muitos e muitos anos depois. Mas dentre os homens, né, dentre os homens livres, antes eu só podia ter o voto dos ricos, daqueles que tinham uma renda a partir de uma margem lá. Agora, com o surgimento e com as pressões, o que acontece? O voto ele passa a ser, então, universal. E essa mudança neste paradigma do liberalismo, ainda nós estamos falando de um liberalismo moderno, mas quando eu autorizo que entrem nos meus parlamentos não só mais o rico, e entra, então, começa a entrar representantes da classe dos trabalhadores, né, da classe mais pobre, o que acontece ali dentro do parlamento, gente? Aquele movimento que era super elitizado, que todas as pessoas pensavam só de uma forma, começa a receber pessoas diferentes, que vão ter ideias também diferentes, que vão questionar ali dentro do parlamento condições de trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né? Direitos que busquem uma igualdade maior. Então, esse surgimento dos movimentos operários começa a fazer pressão ali, né, nos donos dos meios de produção e, de certa forma, no próprio Estado, faz com que aconteça um movimento muito, muito, muito importante, que é a implementação do voto universal, né? Então, desde o sufrágio universal, pessoal, né? O que a gente tem? A gente começa, literalmente, a mudar o paradigma de Estado. Por quê? Se o liberalismo, só os ricos que mandavam, né? Com o surgimento dos movimentos operários, eu começo a eleger representantes lá para os parlamentos que me representem de fato. Não era, né? Eu passo a ter o direito a votar. Então, se eu vou votar, eu vou votar no meu colega aqui, né? Super inteligente aqui, que trabalha aqui comigo. Então, o parlamento ele começa a ficar mais heterogêneo. Então, as leis passam a mudar o conteúdo das leis, que vão começar o seguinte: não são só leis que privilegiam o rico, vão ser leis também que vão pensar em direitos sociais, vão começar a cuidar da sociedade. Cara, existe aí 90% da população que precisa desses cuidados. Então, vamos ter significativas mudanças na representatividade dentro dos parlamentos. Ok até aí? Ok. Deu para entender, Sandy? Eu sei que está como porta-voz do povo. Eu entendi. Então tá, meninas. Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo tudo? Sim, também estou entendendo. Então, beleza. Vocês me falam, pelo amor de Deus, se vocês não tiverem entendido de volta. Tá bom? Então, eu acho que também com o slide fica mais fácil da gente entender aqui e até de relembrar, né, os passos aqui. Então, o que acontece? Então, com o sufrágio universal, começa a mudar aquela representatividade dentro do parlamento e os parlamentos começam a criar direitos para aquela população que estava ali jogada às traças, né? Pessoal, então, o que eu tenho uma referência na atualidade para fazer para vocês? O liberalismo, que a gente tanto fala, né, de sou liberal,
ele é excelente. Até porque nós estamos vivendo no momento em que o Estado, ele não só intervém na economia, mas ele intervém de uma forma corporativista. O Estado, ele... Entendo, vou dar um exemplo aqui na prática, tá? Vamos supor, aqui no Brasil, nós temos, se não me engano, 3 empresas de aviação, que é a TAM, a Azul e a Gol, né? A Avianca quebrou, a Avianca brasileira quebrou. Tem a Avianca Internacional, assim, tem todas aquelas empresas que vêm para o Brasil que operam voos internacionais para o Brasil. Mas dentro do Brasil a gente tem a Azul, a TAM e a Gol. A ANAC, que é a Agência Nacional, né, da Aviação Civil, ou seja, é uma agência regulamentadora que vai criar leis, né, para proteger aqui o consumidor, né, quando a gente compra uma viagem, tudo. Essas empresas, gente, na verdade, elas criam leis que no final a gente não entende se ela está querendo proteger ali o consumidor ou se ela está protegendo somente as empresas. E aí eu te pergunto, por mais dinheiro que vocês tenham, vocês não vão conseguir entrar no ramo da aviação civil, né? Porque tem que ser muito forte. Banco, nos Estados Unidos a gente tem tipo 2.000 bancos. No Brasil a gente tem 5 bancos, né? Que é o Itaú, Santander, os bancos do Estado, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, e só. Nem tô lembrando demais aqui. Tem pequenos banquinhos ali de empréstimos, mas os grandes bancos, né, que a gente recebe salários e tudo mais, são esses bancos. Ou seja, você quer ser bancário, você conseguiria criar um banco, virar uma instituição financeira? Não sei, porque o nosso modelo de liberalismo econômico que a gente vive hoje, se é que a gente vive hoje, a gente está vivendo uma crise, né? Então não dá muito para a gente determinar qual é o modelo atual. Modelos a gente só fala depois de um distanciamento histórico, depois que o momento já passou, né? Para a gente poder entender o que a gente está vivendo de fato. Mas dentro desse liberalismo em que somente empresas muito ricas que são beneficiadas pelo Estado, a gente fala que é um corporativismo sem tamanho, né? E eu não estou falando isso só do atual governo, estou falando dos governos anteriores também, né? Então, Lula, Dilma, Bolsonaro, tudo aí, eles agem da mesma forma, que é corporativistas, né? Aqueles, tipo assim, o poder que a JBL tinha dentro do governo, o poder que a Odebrecht tinha dentro do governo, né? Então, eu não estou falando de liberalismo, pequeno empresário, siga em frente que nós vamos te apoiar. Eu estou falando de um liberalismo em que apoia apenas os grandes empresários. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao falar sobre os conceitos de liberalismo, porque às vezes a gente acha, ai, que lindo, né? A ideia de liberdade. Então, eu sou liberal. Mas, atualmente, eu sou liberal e corporativista. Eu não estou ajudando o microempreendedor, o microempresário, né? Eu estou ajudando aquelas pessoas que já têm dinheiro. Então, isso é muito complicado, muito delicado. E a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre esses posicionamentos políticos, né? Sou extremamente liberal, liberal conservador. Isso é o maior erro da face da terra. Se a pessoa é liberal, não existe, por exemplo, mas é um erro, tá, pessoal? Falar o seguinte, sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso não existe, né? Isso aí é um liberalismo às avessas. O Brasil tem uma cultura de liberalismo às avessas. Porque o liberal, por exemplo, os Estados Unidos, quando eles se disseram liberais, era liberal mesmo. Vamos ser liberal, vamos libertar os escravos, vamos incentivar a economia do pequeno produtor, do pequeno empresário, né? Agora, o que a gente faz? Falar assim, né? Que a gente tem escutado isso demais na atualidade. Não, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Como, meu filho, né? Minha filha, como que vocês vão ser conservadores no costume se antes da economia mudar, o que tem que mudar é o próprio costume? Então, ou você é liberal ou você não é, né? Então, é muito, muito, muito delicado e a gente tem usado, assim, eu vejo cotidianamente
as pessoas usando erroneamente esses conceitos de liberal conservador. Quer dizer, se eu estou falando que eu sou liberal conservador, eu estou falando o seguinte: eu sou conservador, eu estou protegendo o meu, não quero que ninguém toque no meu, não quero que mude os meus costumes, mas na hora de explorar o próximo eu quero, que é ser liberal. Então, ou eu sou liberal mesmo, que é eu quero expandir os meus negócios, eu quero poder fazer para ganhar mais, mas eu quero que qualquer pessoa possa fazer também igual para poder melhorar de vida, por exemplo, é uma coisa. Outra coisa é falar assim: não, eu sou liberal, mas eu prefiro continuar com os meus escravos, né? Então, assim, é muito delicado, a gente vai tratar sobre isso ainda, mas eu só estou dando uma passadinha aqui nesses conceitos, tá bom? Então, só para vocês saberem, assim, antes da gente... É bom a gente estudar essas coisas, porque nas mesas, né, quando a gente bate papo, você vê... Eu tenho colegas, assim, né, formados em Direito, que são grandes amigos meus desde a minha época de formatura, que, nossa, que, assim... que começa a debater umas coisas que eu falo, gente, vocês faltaram algumas aulas, porque às vezes eles esquecem esses conceitos que são básicos, conceitos de segundo período. Então, assim, às vezes a gente fala com orgulho, eu sou liberal conservador, mas esse conceito, ele é errôneo, por exemplo, entendem? Ah, não, professora, não é errado, porque eu estou sendo específico, que eu sou liberal na economia, mas eu sou conservador nos costumes. Poxa, mas como que você vai ser liberal, então, na economia? Se você não muda os seus próprios costumes, né? Ou você é liberal, liberdade individual para todo mundo, né? Você pode acreditar no que você quiser, você pode ter a crença que você quiser, a orientação sexual que você quiser, a liberdade religiosa que você quiser, ou você não está sendo nada liberal, porque liberal só na economia? Como assim, né? Enfim, então isso é importante frisar esses equívocos. Mas aqui, o que eu estou falando, já antecipando, é super polêmico, tá? Ou seja, vai ter um monte de pessoas que podem virar e falar assim, professora, eu não concordo. Eu acredito no liberalismo conservador. Tudo bem, tem pessoas que concordam com isso, né? E é muito comum. O atual governo hoje, ele se diz liberal conservador, né? Ele se diz que está aí defendendo a economia para propor aí uma liberdade econômica, mas ele também fala que ele está arraigado aos bons costumes, né? Por exemplo, aquela história lá que estava rolando lá, né, da ministra, né? Ah, menino veste azul e menina veste rosa. Isso são ideais que estão arraigados aos bons costumes tradicionais, né? Será que é compatível? No Brasil, a gente vai estudar isso, mas quando o liberalismo chegou no Brasil, olha, lá na Europa eles estão muito falando de um conceito novo, de um tal de liberalismo, que aqui nós estamos ainda vivendo numa monarquia absolutista. Que tal começarmos a pensar no liberalismo? Ah, legal, que aí eu vou poder comercializar com os países que eu quiser, não é só com Portugal mais, né? Eu posso comprar de quem eu quiser, posso vender para quem eu quiser. Legal, não, legal. Essa ideia de liberalismo é muito legal. Então vamos libertar os escravos. Não, 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 não. Aí não vamos libertar os escravos, não. Porque como é que eu vou fazer para minha fazenda continuar produzindo, né? Então é uma democracia, desculpa, é um liberalismo de oligarquias que no final das contas o interesse que está sendo protegido continua sendo os mesmos. É quase que trocar uns 6 por meia dúzia, né? Eu sou liberal, mas eu sou liberal, né? Liberal na economia, nos costumes e tudo. Eu acho que cada pessoa tem o direito de fazer o que bem entender da sua vida individual, daquilo que o Estado não precisa intervir. Hoje a gente vivencia um momento em que o Estado está preocupado demais em intervir em realidades individuais, né? Na escolha sexual das pessoas, né? Na orientação de gênero das pessoas, e está pouco preocupado em criar leis que realmente beneficiem o pequeno empresário e continua dando muito poder para o grande empresário, para quem já é rico. Enfim, estou aqui fazendo só uma comparação
do Estado liberal, né, da modernidade, ao Estado liberal da atualidade, para vocês entenderem que é um modelo de Estado que ele já entrou em crise. Então, a gente precisa modificar esse modelo de Estado. A gente não pode entrar num liberalismo conservador, como é a ideia que é proposta, e desconsiderar que este modelo de liberalismo conservador, ele já não funcionou no século XIX, no início do século XX, ele já não funcionou. Porque ou você é liberal, ou você não é liberal, tá? Enfim, estou polemizando algumas coisas aqui que eu não tenho uma resposta necessariamente. É uma reflexão para vocês também refletirem aí, tá? Mas beleza, essa crise toda, então, quando a gente fala de crise do liberalismo, ela coincide com a formação do Estado Social de Direito. E aí, para encerrar nossa aula, tá, gente? Só para falar aqui o finalzinho. Então, se nós estamos falando de uma crise do liberalismo que coincide com a formação dos Estados Sociais de Direito, a gente está falando que agora vamos dar entrada a direitos fundamentais de segunda dimensão. Ou seja, são os direitos ligados à igualdade. Se antes, o primeiro modelo, né, do Estado de Direito Liberal eram direitos ligados à ideia de liberdade, agora não é que eu estou tirando a ideia de liberdade, não. Mas eu estou dando ênfase à ideia de igualdade. Ou seja, direitos que vão começar a surgir lá nos parlamentos, justamente porque começou a entrar novos representantes. Representantes da classe operária, representantes da classe mais inferior. Então, eu começo a criar direito à saúde, direito à educação, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, entendem? São direitos fundamentais de segunda dimensão. Se os de primeira liberdade estavam ligados à ideia de liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade política, direito de ir e vir, direito à vida, direito à propriedade privada, ok, legal, mas agora está na hora de ampliar esses direitos, não é trocar de direitos. No direitos fundamentais aqui no Estado Social de Direito, eu não estou falando que eu estou indo contra o Estado Liberal de Direito, não. Não é isso. Eu estou ampliando, eu estou tentando melhorar um modelo, né? Então, eu começo a dar origem aos primeiros direitos dos trabalhadores, aos direitos previdenciários, direito de saúde e educação. Ou seja, direitos que vão proporcionar uma igualdade maior, né? Enfim. E aí, pessoal, a gente vai ter duas cartas constitucionais que eu vou passar hoje por escrito para vocês, o trabalho que vocês vão fazer, tá bom? O próximo trabalhinho, a próxima etapa. Aí eu vou, em vez de ficar, já que a aula está acabando, eu não vou explicar por agora, mas aí eu vou mandar para vocês em texto, e aí qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? Então, a gente tem duas cartas constitucionais. A Carta Constitucional Mexicana, de 1917, e a Constituição Alemã de Weimar, de 1919, que são constituições muito marcantes dentro desse modelo de Estado Social de Direito. Pela primeira vez eu vou falar de direitos trabalhistas. Pela primeira vez eu vou falar de direito à saúde e educação, né? Não é só a ideia de liberdade, é de fato tentar uma igualdade que não meramente formal, né? Igualar a minha sociedade, ok? E aí eu vou passar o trabalhozinho sobre essas duas constituições. Vocês vão fazer a pesquisa, vocês vão me explicar, né? Me mandar aqui algumas coisas. Vai ser individual ou em dupla? Eu vou fazer individual, Sandy. Tô pensando aqui. Eu vou pensar, vou resolver. Tá bom. Eu vou olhar, eu vou dar uma corrigida nos trabalhos que vocês me mandaram no anterior. E falo para vocês. Talvez possa ser em dupla, não tem problema não. Tá bom? Mas legal. Então, pessoal, a gente está falando aqui. Vamos entrar, então, na próxima aula nessas duas constituições e entrar em alguns modelos paralelos que vão surgir
como deturpações desse Estado de Direito Social, mas vou deixar isso aí para a próxima aula, tá bom? Beleza, gente? Vocês estão tranquilos? Entenderam aí o que, né, a ideia aí da aula principal? Deixa eu ver, tem 2 passos aqui. A Natália pedindo para ser individual o trabalho. Tá, eu vou ver direitinho, talvez seja individual mesmo, eu não sei, vou pensar, tá bom? Beleza, pessoal, então fiquem bem, fiquem com Deus, estejam presentes, não deixem acumular matéria, porque eu fico realmente preocupada com vocês, né, assim, no sentido de acumular matérias. Porque é um momento tão difícil para todo mundo, né? A gente está vendo, assim, está sendo tudo tão difícil, né, de vivenciar, que a gente tem que conseguir, assim, também não ficar loucos, estressados, neurados, né? Mas conseguir levar a coisa organizada, funcional, né? Objetiva, mas sem piração também. Então, eu quero ajudar vocês nisso, tá? Por isso que eu falo, às vezes é melhor vocês acordarem cedo e vir assistir aula, do que ficar, às vezes, dormindo mais meia horinha e ter que assistir essa aula em outro momento, comendo outro horário de outro professor, né? Mas beleza, fico satisfeita aí com vocês que estão sempre frequentes, tá bom? E tentem convidar os seus colegas, né? Falar que o tanto que é importante aí eles assistirem às aulas, não só a minha, mas de todos os outros professores, né? Então tá, gente, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Com Deus. Deus também. Tchau.